Herança de posse. É preciso inventariar a posse para que os herdeiros possam usucapir o imóvel? Seja muito bem-vinda, querida aluna, seja muito bem-vindo, querido aluno, a mais uma lição prática. Algo que ocorre quase todo momento para o advogado que regulariza qualquer problema de imóvel. Qual é a situação? Falecido pai, falecida mãe são chamadas ao céu. Vão para o céu. Os filhos descobrem que aquele imóvel que finado pai e finada mãe residiram há mais de 30 anos, é um imóvel que não possui matrícula, que finado pai e finada mãe compraram com o famoso contrato de gaveta. E aí, você pensa, olha, para criar essa matrícula, eu vou fazer a uso capião. Você vai até o cartório de notas para lavrar a ata notarial de posse. O cartório de notas fala assim, olha, para eu poder lavrar essa ata notarial de posse, eu preciso que vocês abram o inventário dessa posse. E aí, o cartório está correto com essa exigência? E a resposta é não. O cartório não está correto. Por quê? O inventário de posse não legitima a transferência da posse. Como assim, professor? Querido aluno, querida aluna, com a morte do falecido pai, do falecida mãe, a posse, que é fato, foi transmitida com a morte. Então, a abertura de inventário não vai fazer essa transferência que se deu com o fato morte. Assim como posse é fato, a sucessão também se dá com a morte, a sucessão da posse. Isso está previsto, querido aluno, querida aluna, no artigo 1784 do Código Civil, quando assim diz: aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Então, o próprio artigo fala que com a morte se transmite a herança. E qual foi a herança deixada aqui no nosso exemplo? A posse. Logo, não é a abertura do inventário que faz essa transmissão. Então, os herdeiros não precisam validar a transmissão da posse que ocorreu com a morte, com a abertura de inventário. Em outras palavras, se você fizer o inventário de posse, você vai pagar ITCMD do valor do bem, e lembrando, o bem eles não estão recebendo a propriedade, mas sim a posse, mas o Estado virá cobrar o valor da propriedade. Chega o final do inventário de posse, você tem lá o formal de partilha, partilhando aquela posse. Respondam não, tá? Você vai conseguir registrar esse formal de partilha no cartório de registro de imóveis para transmitir a propriedade do imóvel que não possui matrícula? Não. Aí você vai ter que fazer o quê? A uso capião desse imóvel. Ou seja, o inventário da posse, nesse meu exemplo, só serviu para quê? Para pagar imposto e demorar mais tempo para você regularizar esse imóvel, que desde sempre você já poderia ter feito a uso capião diretamente em nome dos herdeiros e eventual meieira. Tanto que, além do artigo 1784 que eu li para vocês, de novo, o próprio Código Civil, no capítulo chamado da aquisição da posse, especificamente no artigo 1206, assim reza: a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. Então, aqui de novo, então, com a morte, aquela posse foi transmitida. Não está escrito aqui, com a abertura do inventário, a posse de bens imóveis sem matrícula será transmitida. Não, é com o fato morte. Professor, como que eu vou justificar isso no cartório? Se o cartório está exigindo que eu faça a abertura de inventário para depois fazer a uso capião. Socorro, querido aluno, querida aluna, há inúmeras jurisprudências nesse sentido. Me permita a leitura de uma jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E assim está descrita a ementa: uso capião, possibilidade jurídica do pedido.
viúva e herdeiros como usucapientes. Inventário de bens. Podem a viúva e os herdeiros requerer a usucapião diretamente, desde que a usucapião seja consensual. Eu já explico já, tá? No inventário de bens, pode-se inventariar direitos e ações sobre o imóvel, de tal forma que sirva ao requerimento do usucapião. Na ação de usucapião, estando a viúva meieira e os herdeiros de acordo entre si, podem requerer o usucapião em nome de todos, para que o imóvel fique em condomínio, obedecidas as proporções atinentes à meação e as legítimas, e na medida em que as partes podem regular conforme os seus interesses, em se tratando de interesse patrimonial disponível. Na ação de usucapião, pode-se requerer em nome do espólio ou da sucessão para partilha no inventário de bens. Principalmente, estando a viúva e os filhos de pleno acordo consensualmente, podem, desde logo, requerer usucapião, independentemente do inventário de bens. Reconhecida a possibilidade jurídica do pedido, prossegue-se no procedimento como de direito. Ou seja, nesse julgado aqui, eu vou falar o número aqui, é o 700-5165-3459 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O que o desembargador relator aqui decide? Não precisa inventariar a posse. Se todos os herdeiros estão de comum acordo e a meieira, faz a usucapião no nome de todos, já fala, a meieira é 50% da posse, né, da sucessão aqui, os herdeiros são tantos por cento, porque quando sair a sentença de usucapião ao final e for levada a registro essa sentença para criar uma matrícula, o próprio oficial do registro de imóveis, ao criar a matrícula, ele já estabelece na matrícula do imóvel, 50% desse imóvel é da Maria Meieira, 25% da filha Mônica e 25% do filho Agostinho. Então, a própria matrícula já cria esse condomínio, ser dono com mais alguém. Por quê? Porque esse imóvel nasceu de um usucapião, cuja origem a posse foi herdada. Então, inventariar a posse, professor, mas qual a situação que eu tenho que inventariar a posse? Quando os herdeiros e a meieira não estão em comum acordo. Como assim? Para que você possa fazer o usucapião diretamente em nome de todos que herdaram a posse, obviamente todos têm que assinar uma procuração para você representá-los. Mas vamos supor, um dos herdeiros não aceita isso. Um dos herdeiros se acha mais herdeiro. Ele fala, não, essa casa vai ser só minha. Eu não quero fazer essa usucapião, eu não quero gastar para fazer essa usucapião. Então, vai faltar a assinatura de um dos herdeiros, por exemplo, obviamente. Aí sim, obrigatoriamente, você abre o inventário, arrola essa posse, paga ITCMD disso, desnecessário, obviamente, para, em nome do espólio, fazer essa usucapião. Então, sintetizando aqui para vocês, se os herdeiros e a meieira estão de comum acordo, não façam inventário de posse para gastar dinheiro à toa com imposto de ITCMD. Agora, se um dos herdeiros ou a meieira não está de comum acordo para fazer a usucapião consensual, aí obrigatoriamente vocês abrem o inventário, arrolam a posse em nome do espólio, ajuiza ou faz o procedimento da usucapião extrajudicial em nome do espólio representado pelo inventariante. Espero que mais essa lição prática aí some na sua advocacia, que regulariza qualquer problema de imóvel, qualquer lugar do Brasil, faturando os maiores honorários, porque esse é um trabalho que dobra o patrimônio do cliente. Um grande abraço, fique com Deus e com licença.